Olá, eu sou o Anselmo E eu sou a Nássia. e nós juntos somos o casal Querido. Pois é, hoje nós vamos falar sobre um tema que foi alvo de muitas brigas, de muitos problemas, muitas confusões entre nós. E teve até uma pergunta na nossa caixinha que perguntou qual foi o maior problema que nós enfrentamos juntos. E eu quero falar sobre o tema comunicação. Isso aí. Comunicação tem sido um aprendizado para a gente até hoje. Sim. Nós temos desenvolvido técnicas de se comunicar melhor um com o outro, aprender como que o outro comunica bem, ou como que o outro entende melhor, É. né? E não, Porque o mais importante é você passar a mensagem de forma que o outro entendeu, e não se você passou a sua mensagem bem ou não. E a responsabilidade de quem de se fazer entendido é de quem está falando, né? E nossa, foi isso aí é uma chave, porque assim, a gente pensa que o bom comunicador é aquele que fala bem, que mas não não é. É aquele que se faz entendido bem, Sim. né? E aqui em casa nós temos uma especificidade. Eu costumo falar mais, E eu sou uma escaladinha. mas a Tássia tem desenvolvido, ela tem conseguido se superar, e não só aqui em casa, eu percebo que ela também tem conseguido construir essa comunicação melhor com as outras pessoas. Sim. Por isso a gente quer deixar aqui algumas coisas que a gente aprendeu, Sim. que quem sabe vai servir para sua casa também. Bom, você quer começar? Pode falar. Olha só, o homem, em geral, ele precisa desenvolver a sensibilidade para ele falar com a esposa, porque essa sensibilidade ela é essencial para a esposa entender, pois se o coração da esposa fechar, já era, ela não vai entender nada do que você está falando. Vai lá. Pode falar. Bom, outra coisa que eu descobri que foi muito importante pra gente, conhecer a linguagem do amor do seu Isso é parceiro. legal. Né? Isso ajuda a ter uma convivência mais agradável e, consequentemente, ajuda também numa boa comunicação. Depois a gente vai falar um vídeo sobre as linguagens do amor. É muito interessante, porque realmente quando você se sente querido, se sente amado, você acaba se abrindo mais ao que o outro tem para dizer, né? E Vamos dar um spoiler? pode falar então. A minha linguagem do amor eu gosto de tempo de qualidade e serviço. E eu gosto de tempo de qualidade e palavras de afirmação. Pronto. Agora a gente deixa o restante do linguagem do amor para um Pra um outro próximo vídeo. E uma coisa que eu tive que aprender a fazer, para o Anselmo me entender, é contextualizar sobre a situação. Porque, assim, às vezes, a gente chega... Eu acho que a maioria das mulheres acaba fazendo assim, né? A gente chega com mil coisas na cabeça e aí você já tá com aquele pensamento ali pela metade, vamos dizer, e aí você só fala a conclusão daquilo que já tá na sua cabeça. E aí ele não vai entender nada. Então eu preciso contextualizar, olha, aquilo e tal, tem que ter uma paciência. É tipo uns fios desencapados que, de repente, esses fios encontram e dá Aí sai uma... aquele choque, né? Do tipo, cara, você lembra dela que fez tal coisa? Eu falei, dela? Quem? É mais ou menos isso. Então, assim, é importante importante que eu chame a atenção dele e contextualize ele sobre a situação, né? E uma coisa que é importante também é que ele esteja, que eu me certifique que ele está prestando total atenção em mim. Senão ele não vai lembrar de nada. É verdade. Nós, em geral, não só homens, mas também mulheres, a gente tem andado muito desatento. Seja por conta de problemas que você está pensando, ou seja o próprio celular. E aí a gente desenvolveu uma técnica, né? A gente não começa a falar de um assunto enquanto o outro não olhar para quem está falando, né? E acho que, como é que fala? Uma continuidade dessa técnica também, que foi muito legal para nós. Talvez, né, vocês podem tentar. A gente não chegou a conclusão nenhuma e tá todo mundo assim, grilado um com o outro. Não, então vamos fazer um mapa mental. É meio que desenhar. A gente pega... todo mundo fala, né? Tá difícil explicar, então desenha pra mim. E a gente tem feito literalmente isso. E tem sido, assim, muito legal. A gente tá no meio de uma conversa e eu percebo que ou eu não tô compreendendo tudo que ela tá querendo falar, ou ela não tá compreendendo tudo. Eu pego um papel e faço a ideia central, eu coloco ali num balãozinho e vou puxando setinhas.
né? Se a gente fizer isso, vai dar aquilo. Isso. E, consequentemente, vai dar em outro lugar. É interessante até para organizar. Para quem está falando, é interessante organizar as ideias para que o outro consiga ver de uma forma mais clara. E eu também percebi que não é todo momento que a gente pode tratar de assuntos difíceis, assuntos delicados. A gente tem que aguardar o momento certo da outra pessoa, porque para quem tá falando, tá ok. Mas será que tá ok pro outro para falar daquele assunto complexo, aquele assunto mais delicado? Não. E outra coisa também é que nem sempre você vai conseguir terminar um assunto na mesma hora que você introduz ele. Então, às vezes, precisa de uma primeira etapa, uma segunda etapa, que você desenvolve mais a ideia, e numa terceira oportunidade, aí sim você toma decisões. Isso. Outra coisa que é interessante, o Anselmo, ele sempre é quem traz o humor. E isso é legal, que acaba que descontrai ali aquele momento. O humor é um tempero, né, para nossa convivência. E deixa eu falar mais uma coisinha. Pode falar. Na hora de tomar decisões, é muito importante que as decisões sejam conversadas. Sim. Mas não quer dizer que a conversa tem que ser muito séria, ou a conversa possa ser somente entre vocês num lugar específico. Não. O que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu um bloco de notas, nem sempre a gente tem uma folha e papel na mão, em que a gente coloca ali os prós daquela decisão e os contras daquela decisão, lembra? E a gente dá uma pontuação para cada pró e para cada contra. Isso. Ou às vezes peso, né? Como se fosse um peso. Ou então, às vezes a gente simplifica e conta. Olha, tem mais prós do que contras. Sim. Então vamos tomar essa decisão pelo sim. Ou o contrário, né? E isso nos ajudou muito. Eu espero que ajude também a cada um de vocês que está vendo o vídeo. Tem mais uma coisa que eu não poderia deixar de falar. Nem estava no nosso script. Perguntem. A arte de perguntar é uma arte milenar em que as maiores nações desenvolveram. Então, não deixe de perguntar se é isso mesmo que está acontecendo, se é isso que você está pensando, é o correto ou se é outra coisa. É porque às vezes a gente presume aquilo que o outro estava querendo, que o outro estava pensando, ou que ele já entendeu, e é isso que atrapalha muitas vezes. Atrapalha muito, porque nem sempre aquilo que você está pensando é o que o outro queria falar. Outras vezes queria falar outra coisa. Sim. No entanto, você, por já estar pensando em algo, você presume que é isso que o outro está querendo dizer. E nem sempre é verdade. Então vale a pena perguntar. É verdade? E mais, uma última, assim, vamos falar, um último recadinho, seria assim, para o homem, ele não ser tão impulsivo assim, na sua comunicação, ter um pouco mais de sensibilidade, né? E a mulher, para ela não se afetar tanto, né? Não ser tão sensível. Entender o que ele está querendo comunicar, claro. E aí, isso é um movimento de um para o outro, né? Muito bom, porque por mais que o homem tente comunicar da melhor forma, ele não é mulher. Ele não é uma amiga, né? Ele, às vezes, está se esforçando muito para poder chegar num ponto em que você, mulher, consegue compreendê-lo bem. Mas às vezes ele é objetivo demais, às vezes a voz dele é mais grossa e só por isso você assusta. Ele não tem que fazer vozinha de amiguinha para poder falar alguma coisa importante. Ele pode fazer a voz dele, ele pode fazer a pontuação dele. E é importante que seja assim. É importante que seja assim. No entanto, as mulheres, em geral, também não podem fechar o coração só porque o homem está falando de maneira séria, né? Ou rápida. Às vezes só quer passar um recado rápido por uma mensagem de voz ou uma ligação rápida. Fala assim, querida, prossiga, pode falar o que você quer falar. e ela simplesmente falava assim, não, então depois eu te ligo. Tchau. Não, às vezes eu estou fazendo algo, mas eu tenho 10 segundos para ouvi-la. Né? Então fala nos 10 segundos que tá tudo certo. Né? É isso que a gente tinha para passar sobre comunicação. Espero que vocês gostem, curtem, comentem e se vocês puderem compartilhar também aqui os desafios de vocês pra gente ter um bate-papo aqui nos comentários, seria muito legal. É isso, eu sou o Anselmo. E eu sou a Tati. E nós juntos somos o casal querido.